Framework Bootstrap. Vamos entender o esquema de programação para a disciplina Web 2. Nós temos a programação em web dividida em dois tipos de programação. Uma programação chamada de front-end e uma programação chamada de back-end. Na programação front-end, nós estamos preocupados mais com aspectos de apresentação e estilização do nosso site, do nosso projeto, do nosso negócio. Quando nós falamos de programação back-end, nós estamos falando de regras de negócio e gravação de dados, geração de produção de algum tipo de informação, né? Quando a gente fala em back-end, a gente fala em banco de dados, né? Em informação com segurança, tá? E aqui em programação para web, no Instituto, a gente usa para front-end HTML, CSS, JavaScript, e para back-end a gente usa em PHP e MySQL, geralmente, né? E front-end a gente vê os conceitos em programação para web 1 e back-end em programação para web 2. Então esse é o esquema de programação para web 2. A gente vai ver back-end, a gente vai ver PHP e MySQL. Entretanto, fazer um site para front-end usando HTML, CSS e JavaScript é uma tarefa muito complexa, que foge às vezes até do escopo do próprio professor, né? E para isso nós temos alguns tipos de ferramentas que nos auxiliam a programar em HTML, CSS e JavaScript, fazendo o site de uma maneira rápida e moderna e poupando o trabalho do programador front-end. Um exemplo de ferramenta, né, é o framework chamado de Bootstrap, né? Esse framework Bootstrap, ele é um framework que está bastante utilizado, ele tem código aberto e é o que a gente vai usar para nos auxiliar a programar no back-end, tá? Então, nosso projeto final vai ser todo feito utilizando ferramentas do Bootstrap, mas claro que a gente já sabe conceitos de HTML, CSS e JavaScript, então isso para a gente fica mais fácil. Posto isso, a gente vai entender o que é, nessas primeiras aulas, o Bootstrap, até que a gente vai parar numa tela de login, que vai ser a primeira funcionalidade back-end que a gente vai fazer. A gente vai fazer uma tela inicial do nosso site, em seguida a gente vai fazer uma tela de login. E nessa tela de login, a gente vai precisar consultar o e-mail e a senha que o usuário informou. Então vai ser nesse momento em que a gente vai começar a programação em PHP e MySQL. Então a gente tem aí umas 5 ou 6 aulas falando de Bootstrap, e logo em seguida a gente parte para configuração e programação em PHP. O que é Bootstrap, né? O que é Bootstrap? Bootstrap é um framework, né? O professor já falou, o framework é um conjunto de códigos prontos com diversas funções que podem ser utilizados no desenvolvimento de site. Sobretudo, o objetivo de uso dessa ferramenta é aplicar funcionalidades e estruturas já programadas para garantir mais produtividade e qualidade no desenvolvimento do projeto. Então, 3 coisas que eu quero falar nesse primeiro parágrafo. O primeiro, que o framework é um conjunto de códigos, né, prontos, né, e depois, né, a gente tem que falar na palavra produtividade, né, o objetivo do framework é melhorar a produtividade, foi o que o professor falou. Com o uso de HTML, CSS e JavaScript puro, fazer um site na qualidade e no quesito responsividade, né, porque um site hoje em dia ele tem que ser executado no computador, tem que ser executado no celular, tem que ser executado no tablet, né? Então são diversos dispositivos em que o seu site precisa ser responsivo a cada um desses dispositivos, né? E o terceiro é a qualidade, né? Então hoje em dia a gente exige muito da web qualidade no que a gente produz. Então o Bootstrap ele nos oferece a facilidade e a qualidade ao mesmo tempo, tá? Então o Bootstrap é um framework web com código-fonte aberto, ou seja, a gente pode mudar, fazer melhorias, a gente vai fazer várias melhorias aqui nas nossas aulas, para o desenvolvimento de componentes de interface front-end para sites e aplicações web, usando HTML, CSS e JavaScript, baseado em modelos de design para tipografia, melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo. Bom, uma curiosidade é que o Bootstrap é um projeto de código aberto
originalmente desenvolvido para o site Twitter, né, chamado Twitter Blueprint. E foi desenvolvido por esses dois desenvolvedores aqui como um instrumento para incentivar a consistência através de ferramentas internas. Então, o Bootstrap inicialmente foi uma ferramenta interna do Twitter, onde todas as pessoas que trabalham no Twitter poderiam programar de uma maneira rápida e produtiva, tá certo? Então, a gente está na versão Bootstrap 5, né? Já está na 5ª versão do Bootstrap. Então, uma novidade desse Bootstrap 5 foi a retirada de uma linguagem de programação chamada jQuery. Essa linguagem ela é muito famosa no meio web, mas ela causa também alguns problemas, como alguns exemplos de jQuery que travava, né, quando você usava alguns plugins. Plugins são ferramentas, né? Cada navegador tem um conjunto de plugins. Então era comum um site funcionar no Chrome e não funcionar no Internet Explorer ou no Microsoft Edge, né? que é o Internet Explorer mais atual. Então foi retirada essa linguagem de programação e hoje espera-se que o Bootstrap tenha maior que consiga funcionar mais em todos os navegadores, tá? E aí, a gente também tirou, né, as fontes, né, que a gente tinha que buscar fontes externas num site, um site conhecido chamado Fonte Awesome, onde você buscava tipos de fonte e a gente tirou essa necessidade dessa biblioteca e com isso o Bootstrap passou a fazer isso nativamente. Bom, o primeiro passo para a gente criar um site no nosso projeto final é criar a pasta do projeto final. Tá? A pasta de desenvolvimento Web 2 do projeto final. E como você vai fazer isso? Ora, a gente vai no Internet Explorer, né, vai clicar lá no nosso pendrive, aqui à esquerda, onde está o nosso pendrive. Tá? Botão direito do mouse, novo, pasta. Vai pedir para a gente colocar o nome na pasta. Eu botei projeto, você pode colocar o nome que você quiser e se sentir à vontade. Bom, o que é VS Code, né? Visual Studio Code? A partir desse ano, né, a equipe de informática passou a usar essa ferramenta como uma IDE para a web, por ser uma ferramenta gratuita. Tá? Então, o Visual Studio Code, ao contrário do Dreamweaver, ele é uma ferramenta gratuita. Então, você pode baixar e instalar. Mas antes de você executar qualquer página, trabalhar com qualquer página dentro do Visual Studio Code, você precisa adicionar essa pasta que a gente acabou de criar ao workspace, ao espaço de trabalho do Visual Studio Code. Por questão de segurança, o Visual Studio Code não permite abrir arquivos, que você programe arquivos HTML em pastas desconhecidas. Então você passa a ter que adicionar essa pasta ao workspace do VS Code. Como é que eu faço isso, professor? Com o Visual Studio Code aberto, você vai clicar em arquivo, em seguida você vai clicar em adicionar a pasta ao workspace. Ele vai perguntar qual é a pasta, você vai ponderar direitinho aqui na esquerda no seu pendrive e a pasta que você quer. Você vai clicar em adicionar. Em seguida ele vai perguntar, você confia nos autores dos arquivos dessa pasta? Você vai clicar em sim. Tá certo? Então você vai adicionar essa pasta que a gente acabou de criar como uma pasta do workspace do Visual Studio Code. A segunda questão, né? Agora a gente vai ter que criar, a gente adicionou essa pasta no workspace, agora a gente vai ter que criar o arquivo HTML, tá certo? Então como é que eu crio o arquivo HTML? Eu clico nessas duas folhinhas aqui, ó, que está marcada. Clico na pasta que eu acabei de adicionar, que ela vai aparecer, tá? Vai aparecer o nome da pasta aqui, no meu caso é projeto. Botão direito do mouse, novo arquivo. Ela vai perguntar com qual nome você quer salvar. É um padrão comum a página principal de um site ter o nome de index.html, ou index.php, ou index. Qualquer extensão que você tenha para execução de arquivo. Por quê? Index é raiz. Tá? Então todas as páginas elas derivam desse index. Não é obrigatório que seja assim, mas o ideal é que você tenha uma pasta index, uma página index que seja a primeira página do teu projeto.
Tudo bem? Bom, criado esse arquivo index.html, eu preciso gerar o código HTML5, o esqueleto da página, né, que a gente aprendeu no EAB1. HTML/HTML, head/head, body/body. Então, como é que eu faço isso? Se eu digitar a palavra HTML, ele vai aparecer esse hintzinho aqui, essa dica, mostrando qual opção que ele tem disponível. Ou uma página HTML simples, ou no formato HTML5. Eu escolhi HTML5. Tá? Então, cliquem aqui, por favor. E em seguida, ele vai criar esse código, ele vai criar esse código automaticamente e você vai poder já começar a trabalhar no seu projeto, de Bootstrap. Tá? Então, se você chegou até aqui, você é um rapaz de sorte, uma moça de sorte. Bom, vamos continuar. Agora a gente vai ter que criar o arquivo CSS e o arquivo JavaScript, que vão estar linkados a essa página HTML. Isso a gente já sabe de Web 1, né? Todo arquivo, a gente pode ter um CSS externo e um JavaScript externo, onde eu posso referenciar nessa página HTML. Como é que eu faço isso, professor? Eu digito a palavra link, e aí ele vai me mostrar mais uma vez aqui umas dicas. Eu vou selecionar aqui, link CSS, tá bom? Link CSS, essa é a terceira opção. Setinha discreta aí. E aí ele vai perguntar, ele vai dar um nome para esse CSS, né? E aí eu botei esse nome aqui, ó. Eu botei aqui o CSS, está na mesma pasta que o index.html, que é a página HTML, numa pasta chamada CSS, e dentro dessa pasta CSS tem um arquivo chamado estilo CSS, que é o estilo, que é o CSS propriamente dito, tá certo? Então, aqui, ó, uma pasta CSS que está dentro do diretório projeto, e dentro desse diretório projeto eu tenho um arquivo estilo CSS. Agora vamos mexer lá, vamos criar esse arquivo no Visual Studio Code, esse arquivo CSS no Visual Studio Code. Cliquei mais uma vez nas duas folhas, cliquei no nome do projeto, botão direito do mouse, nova pasta. Porque eu estou criando uma pasta chamada CSS. Se você observar aqui, eu tenho que criar essa pastinha aqui, né? Primeiro eu crio a pasta e depois eu crio o arquivo. Então, criei a pasta aqui, nova pasta. Uma setinha. Ele vai perguntar qual o nome da pasta. Se eu botar lá CSS. Cliquei fora, em qualquer lugar fora dessa. Pode clicar em cima do código. Ele vai criar a pasta CSS. Agora, você vai clicar na pasta CSS, botão direito do mouse. Novo arquivo. A pasta, vamos criar o arquivo. Novo arquivo, tá aqui, ó, setinha vermelha, e aí ele está pedindo para botar o nome nesse arquivo. Você lembra que o nome era estilo CSS? Então você vem aqui e digita estilo.css. Bom, CSS criado, HTML, index HTML criado, estilo CSS criados, né? Agora está na hora de a gente criar o JavaScript, né? Um arquivo externo para o JavaScript, tá? Porque lembrando que isso é um projeto maior, né? Um projeto grande, então a gente vai criar uma pasta para o CSS, uma pasta para o JavaScript como boa prática de programação. Tudo bem? Então clico de novo nas duas folhinhas, aqui, ó, nesse umzinho, clico no nome do projeto, botão direito do mouse, nova pasta, e dei o nomezinho lá, JS. Em seguida, novo arquivo. E aí eu criei o meu arquivo de nome script.js. Certo? Aí agora falta eu linkar esse arquivo script.js externamente à minha página HTML. Pode colocar tanto aqui como em cima, tá? Não tem problema. Você pode colocar aqui na linha 9. Eu botei dentro da tag body/body. Como é que eu fiz aqui? Eu digitei script, src, a pasta que eu criei, que foi JS, e o nome do arquivo que eu criei, script.js, tá? E botei /script. É só para ele poder executar. Porque o JavaScript, ao contrário do CSS, é uma linguagem de programação. Então, quando eu coloco isso aqui, tá? Eu estou trazendo todo o código-fonte da página script.js para dentro da minha página. Ela só não é executado
porque não tem nada para executar dentro. Porque se eu colocasse alguma coisa para executar dentro desse script, um document prompt write, ele escreveria agora. Por quê? Porque ele está dentro do body / body. Ok? Dúvida até aí, povo bonito? Então vamos seguir. Agora eu pedi para escrever, né? Escrever um cabeçalho. Estudar na FireTech é o maior barato. Então H1. E para eu testar se tudo que eu fiz até agora está certo, eu fui no estilo CSS H1. Toda vez que eu tiver um cabeçalho, eu vou escrever na cor vermelha, tá? E fechei o H1. Dei Ctrl S para essa bolinha aqui de salvamento desaparecer. Toda vez que não está salvo, ele não aparece a bolinha. Você vê aqui, não tem bolinha. Esse aqui tem uma bolinha dizendo que ele precisa ser salvo. Ctrl S e executei. Se você executou até aqui, né, e apareceu estudar na FireTech é o mal barato em vermelho, é porque você fez tudo certo, você está de parabéns. Se não, você vai ter que voltar e a gente vai ter que chamar o professor. A gente vê tudo junto, tá bom?